Boa noite. Hoje estamos com o professor universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, Augusto Vasconcelos, e vamos falar com ele sobre como o jornalismo tradicional está migrando para o jornalismo digital. Diante das novas tecnologias e novas mídias, o jornalismo tem vantagens, mas também enfrenta dificuldades. Augusto, como o jornalismo digital modificou o acesso à informação? Bom, primeiro, segundo a gente tem assim notícias, né, ou segundo a gente vê percebe como isso ocorre, percebe que as novas gerações elas já não são tão afeitas à leitura do material impresso, no jornal impresso, revista semanal, mas ela busca a informação diretamente na internet, né? Nas principais páginas, dos principais sites, na página do Terra, na página do UOL. Mas percebe-se que a leitura, muitas vezes a leitura da notícia é só uma leitura de manchete, ou é uma leitura superficial, né? Pelo menos esse é um dos movimentos, né, que a gente percebe. Uma leitura mais específica, às vezes é feita por um blog ou algo do tipo, né? Mas você acredita que essa mudança é benéfica para o jornalismo? Eu acho que tem algum ponto positivo e alguns pontos assim negativos, né? Primeiro, porque a internet ainda é um campo meio sem lei, né? Qualquer um afirma qualquer coisa, qualquer um se vê às vezes, né, capacitado para dar uma opinião sobre um determinado assunto que muitas vezes é complexo, né? E muitas vezes essa pessoa que dá essa opinião pode ser às vezes um blogueiro, não um jornalista da internet, porque esse que teve uma formação em jornalismo, ele sabe dos aspectos legais, dos aspectos éticos, né? Mas muitas vezes quem divulga a informação na internet não pensa muito assim, né? Justamente porque não teve a mesma formação, né, tradicional de um jornalista, né? Para ir atrás da informação correta, da informação direita, balizada, né, com as suas fontes, né? Alguns profissionais da área acreditam que essa mudança, essas tecnologias, esse acesso trouxe prejuízos para a informação. Você concorda? De certo modo, sim. Porque dá para perceber o seguinte, né? Usando como ponto de comparação, né? Você pega, por exemplo, a Wikipédia, né? Que é uma espécie de enciclopédia construída coletivamente que qualquer um coloca as informações que acha que são verdadeiras ali, né? Talvez eu sinto que talvez um ponto negativo seja talvez essa imprecisão, né, da informação ou a superficialidade dela. Só que um ponto positivo, né, o que eu acho é que agora parece que a notícia ela não segue uma hierarquia. Ela não é primeiro noticiada por um órgão importante, né, um canal de televisão importante, um jornal importante, né, mas parece que hoje existe mais uma comunicação horizontal, uma comunicação entre os iguais, né? E o jovem que passeia por essa informação, ou a pessoa que está acostumada com esse ambiente, ela deve também notar isso, né? Saber que a informação pode não ser totalmente correta, mas isso eu acho um ponto positivo, essa comunicação horizontal, né? De igual para igual, né? Eu sou tanto um emissor potencial de mensagem, mas um receptor potencial também, né? Essa notícia que é vinculada na internet, ela tem a mesma credibilidade e relevância daquela que está no jornal? Eu acho que assim, cada vez que o mundo da internet avança, né, e vai avançando, né, a gente vê que a gente fala em fases, né, da internet 1.0, 2.0, 3.0, eu acho que a tendência é a informação, a informação principalmente em meios digitais, ela ser cada vez, eu acho cada vez mais balizada, sabe, talvez por parâmetros mais seguros, né, mas que é de desconfiar sim, né, porque a informação quando vai para o papel impresso, até assim legalmente, né, ele é mais difícil de se desfazer depois que você já distribuiu assim, um jornal, né? A informação talvez na internet é mais fácil de você corrigir, né? O código brasileiro
no direito para isso, né, até para certos crimes, né, de internet ainda está avançando. Então eu acho que quando ela chega no papel, por enquanto, ela talvez ainda pode dizer que ela ainda é mais confiável. Mas eu acho que isso vai mudar. E vai mudar, né, porque é tendência, né. E o papel das redes sociais na divulgação de informação? Porque hoje, teoricamente, todos podem exercer a função de jornalista, que é transmitir a informação, postar a notícia. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o papel das redes sociais hoje, em termos de divulgação da informação, depois desses acontecimentos recentes, né, no mundo árabe próximo, como por exemplo na Líbia, no Egito, na Síria, que são países de regime fechado, né, onde a informação ela é bloqueada, ela não existe, ela é sancionada, ela é censurada. O papel da juventude ligada à rede social, né, com seus aparelhos móveis, com seus dispositivos móveis, né, com a rapidez em mandar para a internet, eu acho isso crucial. Tanto que a revolta nos países árabes, principalmente na Líbia, já foi chamada de revolta do Twitter, né? Então eu acho que isso até tem algo a ver, principalmente com a juventude hoje, né? A juventude dos aplicativos, da mobilidade, né? Então eu acho assim que nesse ponto as redes sociais digitais associadas, né, com esses novos aparelhos de mídia, né, que tem aplicativo para mobilidade, você pode filmar, mandar para o Twitter, mandar para o Facebook, eu acho que eles são inegáveis. Tanto que a informação chega até a gente não por vias oficiais, mas por uma juventude que tá sedenta, sabe, que quer ver esse processo mudar. E que eu acho que tem até a ver com a ideia de sustentabilidade, né? Ou seja, que é uma ideia mais assim, geral, da pessoa saber que ela pode autogerir a própria informação, né? De que se o órgão competente não existe, se o órgão competente censura, eu sou também um emissor potencial e eu vou colocar. Aí nesse ponto eu acho que é extremamente positivo, né? Mas nesse contexto, como fica o jornalista? Qual a função dele? Você viu que, né, você deve ter acompanhado, né, cara, que a gente andou enfrentando alguns problemas com a questão do reconhecimento da profissão do jornalista, né, e eu vejo o seguinte, né, já é fato que a maioria dos jornais escritos, eles dão um certo prejuízo de segunda-feira até quinta-feira, né, e que vende pra caramba no final de semana, e que tem muita gente que só compra de final de semana porque sabe que vem um resumão da notícia, né? Então eu acho que o papel do jornalista, né, se você pegar e se você notar, a informação da internet chega muito mais rápido. Antigamente, o jornal impresso estava à frente da televisão. Às vezes a televisão estava trazendo notícia que o jornal impresso trouxe uma semana atrás, mas a internet não, a internet é rápida e ligeira demais. Então, o jornal impresso, ele tem que se garantir não mais pela rapidez, pelo furo, sabe, pela coisa inédita, mas pelo texto bem produzido. Por isso que eu acho que o jornalismo literário, que é aquele jornalismo, né, em que o jornalista ele se exime em preparar um texto gostoso de ler ao ponto de cativar o leitor. Eu vou ler tal cronista, tal jornalista, ou tal cronista pela linguagem do texto dele, independente de que assunto ele está tratando. Então você acredita que o jornal impresso consegue se manter hoje justamente pela qualidade da informação, do texto? Exato. O texto ele tem que ser bem acabado. Pelo menos é uma tendência que a gente nota, né? Pelo menos uma tendência agora. A gente vê algumas assim publicações como a Piauí, né? Publicações impressas, né? E eu acho que essa linguagem literária que vai caracterizar o jornalista, não só ele cumprir a função básica, né, de uma notícia, que é responder quem, por quê, quando, onde, não, mas é também fazer um texto, né, melhor acabado. Eu acho que aí ele se aproxima até de um blogueiro. Tá certo que o texto do blogueiro não é um texto literário, mas é um texto mais pessoal, sabe? Tem blogueiro que é mais agressivo, então tem gente que gosta disso. Eu acho que o jornalismo impresso tem que se apropriar, talvez, dessa linguagem literária. É difícil, né? E ao mesmo tempo que o impresso se mantém, o webjornalismo está só crescendo, né?
Exatamente, principalmente porque agora os grandes jornais têm os seus, têm as suas assim, plataformas digitais, né? Ou têm os seus exemplares, né, digitais, e os novos aparelhos de mídia agora estão permitindo com que a gente leia insight também, né? Mas eu acho que é uma coisa que está crescendo agora, né? O que a gente vê um pouco do jornal impresso agonizar em certos dias da semana, em certas épocas, em número de vendas, né? Mas também por conta dessa nova geração que lê muito, mas lê na internet. E como você acredita que vai ser o futuro do webjornalismo e do jornal impresso? Vai sobreviver? Então, cara, você sabe que eu não sei te falar muito bem, porque, por exemplo, eu lembro que se falava muito da web rádio, né? O Bill Gates chegou até a comentar assim que o rádio era a única mídia do passado que poderia ser usado conjuntamente com a navegação na internet, porque a navegação na internet você não podia se distrair. E a única coisa que dava para fazer navegando na internet é ouvir rádio. Só que eu não via assim, né, o web rádio ganhar sabe assim, então eu acho que pode mudar, mas talvez a mudança não é tão rápida, porque eu acho que a gente ainda está preso à materialidade do jornal, ao formato, ao folhear a página, né, ao sentir o material, ao guardar o jornal, às vezes recortar, né, sabe? Talvez eu esteja falando coisa que é de uma geração mais do passado, que tinha, sabe, essa coisa, esse apego com o papel, né? Esse apego material. Porque eu acho que algumas coisas mudam, mas não muda tão rápido assim, né? Os professores dos cursos de jornalismo, os alunos dos cursos de jornalismo, eles podem ser bem atuais, mas os professores têm a cabeça um pouco no passado, né? E eles formam essas pessoas com um pouco. O aluno sai do curso de jornalismo com um pouco dessa gana por novidade, mas também com a formação que os professores que tinham a cabeça no passado deram. Isso daí é completamente normal, né? Então acho que vai acontecer mudança, mas pelo exemplo que a gente teve da web rádio, não vai ser tão drástica assim, mas vai mudar. Não tem como, né? A gente muda os aparelhos de mídia, os canais de comunicação, as formas mudam, né? É uma mudança de linguagem, né? Então, lógico, né? Muda sim. Esse é o professor Augusto Vasconcelos, que explicou um pouquinho para nós sobre o futuro do jornalismo tradicional diante do webjornalismo. Voltamos na próxima edição.